Nesse curto vídeo, eu vou falar um pouquinho, e bem pouquinho mesmo, sobre metodologia. A definição de metodologia é relativo ao caminho. Então, quando a gente fala em metodologia de pesquisa, estamos falando num caminho, numa etapa, na série de procedimentos que a gente vai usar para desenvolver essa pesquisa. É preciso ter claro que existe dois tipos de metodologia. Os dois métodos, ou os dois tipos de metodologia, eles têm que casar, eles têm que estar juntos, eles têm que estar afinados um com o outro. Mas é preciso ter claro que são duas formas diferentes, ou seja, dois procedimentos diferentes para desenvolver uma pesquisa. Um deles é o que a gente pode dizer propriamente de metodologia de análise. A metodologia de análise é o caminho teórico para análise de um objeto. Essa metodologia de análise, ela geralmente está afiliada a uma matriz teórica que vai orientar a forma de compreensão do objeto. Isso pressupõe que não basta perceber o objeto, não basta coletar dados, digamos assim, né? A própria ideia de objeto já é uma construção teórica. A gente tem os dados, aqueles que se mostram para a gente de uma forma mais imediata, e é preciso, então, ter uma teoria que possa auxiliar a fazer uma pergunta para esses dados e ver o que eles podem responder. Mas isso precisa de todo um referencial teórico, de toda uma construção conceitual, né? E esse referencial teórico, essa metodologia de análise, ela vai se dar, a gente vai construindo ela a partir do momento que a gente vai ter um repertório de leituras, porque é com o repertório de leituras que a gente vai ter, então, os instrumentos, as ferramentas para desvendar esses dados. Isso é um momento da pesquisa que, teoricamente, ele teria que perpassar toda a pesquisa. E existe também as metodologias, ou seja, os métodos, as formas de coleta de dados. Ou seja, né, eu tenho uma ideia e eu tenho que ter um método de coletar estes dados. Essa metodologia ela vai estar ligada muito ao objeto. Qual é o meu objeto? O meu objeto, por exemplo, é uma obra literária e vai depender também da pergunta que eu faço. Essa metodologia de coleta de dados vai me dizer o que eu tenho que fazer. As duas estão ligadas, tanto a de coleta de dados quanto a de interpretação, elas estão ligadas, porque eu preciso de um repertório de como analisar, mas eu preciso também ter um repertório de como eu vou coletar esses dados. Nas ciências humanas, a gente pode dizer que tem, na antropologia, duas metodologias de coleta de dados, que é aquela quantitativa e a qualitativa. A quantitativa ela vai se basear muito em fatores estatísticos. Adequado à metodologia quantitativa são os formulários prontos, os dados em sites como o IBGE, por exemplo, né? Nesse momento eu estou coletando números e mais números. Mas quando eu preciso de algum outro elemento que eu preciso interpretar de uma forma um pouquinho mais, numa visão que diria o Max Weber, digamos assim, ou na antropologia, entender como funciona, compreender melhor o meu objeto, como os números não são suficientes, eu preciso então de uma análise quantitativa e aí eu parto então para entrevista. Mas todas essas metodologias têm que ser pautadas necessariamente por uma metodologia de análise, porque não adianta eu pegar e coletar os dados
Se eu não souber o que eu faço com eles. Eu preciso saber o que eu faço com eles, eu preciso saber o que eu pergunto para eles, eu preciso escutá-los. Os números por si só não vão dizer muita coisa. Eu preciso de uma teoria que me ajude a interpretá-los, né? Então, seria isso no primeiro momento. Claro que tem muito mais questões por trás, mas para falar brevemente sobre metodologia, seria isso.